O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Passemos agora para o match no qual eu e Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Xi Jinping discursa no Congresso do Partido Comunista Chinês. Nesse final de semana tivemos o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês e, junto com ele, tivemos um discurso do Xi Jinping, como é tradição, do atual líder, discursar. Ele falou por pouco mais de uma hora, cerca de 1h20. Para quem se interessar, para quem quiser, tem o texto em inglês na íntegra do discurso disponível online. Também tem um vídeo, mas para quem está estudando chinês, enfim, alguma coisa assim, se interessar. Eu li o texto em inglês, então li o texto já com uma tradução, deixo isso muito claro aqui, porque às vezes a tradução pode ter eventualmente alguma coisa se perde, enfim. Mas a mensagem é bem direta. Então, assim, o que a gente vai pontuar aqui nesse início do Bloco do Pacífico? Os principais aspectos abordados pelo discurso do Xi Jinping. Tá? A gente não vai entrar muito no restante do Congresso, não que não seja relevante, mas talvez o principal seja isso, porque, lembrando, o Congresso do Partido Comunista Chinês ele ocorre uma vez a cada 5 anos. Durante o Congresso Nacional, o Congresso reunido na Grande Casa do Povo, ele é eleito, são 2.296 delegados, que são eleitos pelos quase 97 milhões de integrantes do Partido Comunista Chinês, e eles elegem o secretário-geral, dentre outras coisas, são formados comitês permanentes, enfim, todo esse tipo de questão. Inclusive, ele vai até amanhã, eu falei no fim de semana, o fim de semana começou, melhor dizendo, então, porque acho que eu falei que no fim de semana ocorreu, no fim de semana começou com o discurso do Xi Jinping, e o discurso é importante por quê? Porque ele vai elencar o que são, na visão do governo, as conquistas, os avanços dos últimos 5 anos e quais seriam os desafios e metas para os próximos 5 anos. Tá? Então, porque, repito, o Congresso Nacional do Partido Comunista é realizado de 5 em 5 anos. Então, é um balanço dos últimos 5 anos com um anúncio dos objetivos das metas para os próximos 5 anos. Tá? E o discurso, ele traz algumas questões. Primeiro, ele foi muito focado em questão de segurança. Tá? E quando eu falo segurança, é segurança do Estado chinês. Tá? A palavra segurança é uma das palavras que mais aparece no discurso, se você meter um Ctrl F ali e procurar. Então fala muito da China ter forças de defesa capazes, valoriza ali as forças armadas, fala da necessidade da China garantir os seus interesses, não cita nominalmente nenhum país estrangeiro, tá? Embora nessa questão de segurança a gente possa colocar duas coisas. Primeiro, são as referências aos Estados Unidos. Repito, não é citado nominalmente. O Xi Jinping não vai falar, não, os Estados Unidos, ou o governo de Washington, ou Joe Biden, não. Mas ele fala, por exemplo, da necessidade de promoção de uma governança global, da influência internacional da China, seu poder de garantir os seus interesses, e contrariando a mentalidade de Guerra Fria, que é o termo que o governo chinês usa para se referir ao governo dos Estados Unidos. Usava em relação ao governo Donald Trump e usa em relação ao governo Joe Biden.
né? Fala ali de preservar de interferências em assuntos internos, de double standards, né? De duplos padrões internacionais, o bom e velho um peso, duas medidas, né? Então, o governo dos Estados Unidos condena um país por fazer uma coisa, mas ele faz igual ou pior, tá? E junto com essa questão de segurança, eu queria pontuar um pouco a fala dele sobre Taiwan. Por quê? O pessoal ficou meio oriçado, tanto na imprensa quanto nas redes sociais, porque o Xi, ele fala assim, né? O Xi Jinping, ele fala assim, que a China vai resistir a atividades secessionistas de Taiwan, que são provocações de forças externas, que eles lutam contra o separatismo, né? Que é uma perspectiva de uma reunificação pacífica, que são o mesmo povo, porém não nos comprometeremos a renunciar ao uso da força e a necessidade de tomar todas as medidas necessárias, né? Ficou meio redundante essa tradução aqui que eu fiz, né? Então, assim, muita gente, e dizendo que a reunificação completa da pátria deve ser realizada e pode ser realizada. E aí muita gente ficou, como disse, ficou meio oriçado, né? Falando, olha só, o Xi Jinping, né? Ele não descartou o uso da força. Mas isso não teve nenhuma mudança em relação às declarações recentes do governo chinês sobre Taiwan. E, nesse sentido, meu caro Matias, é importante lembrar que ano passado nós tivemos o centenário do Partido Comunista Chinês, né, que a gente repercutiu aqui no programa. Nós tivemos aquele grande desfile militar em que o Xi Jinping estava, inclusive, com aquela túnica, né, que foi chamada de estilo Mao e tal, né? E naquela ocasião, o discurso do Xi Jinping em relação a Taiwan foi muito parecido com esse, de que é o mesmo povo, é o mesmo sangue, é uma unificação pacífica e que a China vai usar todas as opções necessárias para resistir a uma secessão. Então, assim, ele pode ter sido talvez um pouco mais explícito dessa vez, até por conta dos últimos acontecimentos em relação a Taiwan, mas não tem nenhuma mudança substancial, então não tem por que ficar oriçado, tá? Então a primeira coisa... Ele reafirma a posição, basicamente. Não tem nenhuma mudança. Junto com isso, né, então assim, essa é a questão, como eu disse, da segurança. Aí, no aspecto econômico, eu queria apontar algumas coisas interessantes, que são o seguinte: ele usou, né, novamente o termo prosperidade comum, né, que tem sido bastante utilizado nos últimos anos, né, pelo governo chinês, como parte ali do socialismo com características chinesas. Inclusive, nesse sentido, o Xi Jinping ele faz uma defesa do marxismo, inclusive, né, ele fala que o marxismo funciona, sobretudo quando adaptado ao contexto chinês e às necessidades do nosso tempo, né? Ele fala do socialismo com características chinesas, ele fala que essa questão de necessidades do nosso tempo vem de um dever histórico, né, do partido, né, do Estado e do Exército pela autorreforma, né? E aí ele fala ali de disciplina partidária e tudo mais. Então, assim, ele usa a expressão da prosperidade comum, que é basicamente, né, a ideia de você distribuir mais riqueza na China, né, até porque vamos lembrar, a China estava passando por não sei se o correto seria dizer estava passando, talvez ainda passe, não sei dizer com precisão, peço desculpas, né, mas nas últimas décadas, especialmente na primeira década do século XXI, nós tivemos um aumento muito grande do número de milionários e bilionários na China. O Xi Jinping, inclusive nesse sentido, ele falando dos últimos 5 anos, ele fala: a China conseguiu erradicar a pobreza, né? E aí quando ele fala de prosperidade comum, são políticas o quê? De redistribuição de riqueza, né? Priorizando o bem-estar social, priorizando muito a educação. Ele falou muito de educação no discurso dele, tá? Acho que junto com segurança, os termos em relação à educação, né, foram os mais presentes, né? Então ele fala que a China construiu o maior sistema de educação do mundo, que o aprendizado deve ser incentivado, que as crianças devem ser nutridas, enfim. Então ele coloca ali a questão da prosperidade comum, né, que nos próximos anos aumentaremos a renda dos mais pobres, vamos expandir a classe média, regulamentar a distribuição de renda e os mecanismos de acumulação de riqueza, tá? Agora, um outro termo muito curioso que foi utilizado por ele é a nova filosofia de desenvolvimento, tá?
em todas as frentes para continuar reformando o desenvolvimento da economia de mercado socialista, promovendo a abertura de alto padrão e tal. E isso está presente, inclusive, no plano quinquenal chinês. O que isso pode se referir? Provavelmente se refere que, nas últimas décadas, desde a abertura econômica, né, promovida pelo Deng Xiaoping, na década de 1970 e tal, a China ela recebeu muito investimento estrangeiro, muito capital estrangeiro, ela se abriu ao mercado, passou a integrar o OMC no início do século XXI. Agora, até pelo contexto internacional, né, e qual é o contexto internacional? Do chamado decoupling, né, o desacoplar, ou seja, o governo dos Estados Unidos colocando cada vez mais sanções e obstáculos nos negócios com a China para ter esse desacoplar das economias, que vai ser muito difícil ter um desacoplamento completo, mas isso são dos 500. O ponto é, frente a essa mudança de contexto internacional, muito diferente, né, seja do processo de abertura econômica da década de 70, seja desse boom econômico chinês nas décadas de 90 e nos anos 2000, né, aquelas notícias, China cresce 18% ao ano, né, será uma valorização do mercado interno chinês. Ou seja, valorização da China como um mercado para os próprios produtos, não apenas como uma grande oficina do mundo, né, de produção para exportação. Tá? Então, um peso, inclusive, do consumo interno e uma eventual flexibilização, a palavra não é bem flexibilização, né, mas pensar não em metas de crescimento apenas, né, ou seja, esses dados, já o PIB chinês cresceu não sei quantos %, lembrando que nos últimos 10 anos, né, sob o Xi Jinping, a economia chinesa dobrou, tá, o PIB chinês dobrou nos últimos 10 anos, mas junto com isso dobraram, né, por exemplo, os gastos militares também, inclusive, mas a ideia de você melhorar os índices socioeconômicos e valorizando a economia interna da China. Tá? Então, essa nova filosofia do desenvolvimento potencialmente dialoga com o que é chamado, né, de desenvolvimento da prosperidade comum, com um foco interno desse crescimento econômico. Falando de aspectos externos, né, a gente falou de Taiwan e Estados Unidos, que estão mais ligados à segurança, mas ele colocou também muito a questão do meio ambiente e do cinturão em rota, né, ou nova rota da seda, dizendo que a China tem se tornado um importante parceiro comercial para muitos países, que lidera o mundo em volume total de comércio, que é um destino de investimentos, promove o desenvolvimento da qualidade de vida, né, e quando ele fala, né, de meio ambiente, ele usou uma expressão, ele citou um princípio de construir o novo antes de descartar o velho, tá, dizendo que a China vai promover uma revolução energética profunda, acelerando o planejamento de um novo sistema de energia. Porém, no mesmo contexto, ele fala do uso do carvão. Então, basicamente falando, olha, a China vai se tornar um gigante de energia limpa, né? Porém, a gente não vai fazer isso jogando fora o que a gente tem agora. Tá? Vai ser uma coisa, um processo de transição. Lembrando que, em números absolutos, tá, a China é o maior poluidor do mundo. Em números per capita, os Estados Unidos são os maiores poluidores do mundo. E tem toda aquela questão histórica, né, de poluição histórica. Né, de que a China polui muito hoje, Índia polui muito hoje, Brasil polui muito hoje, mas o Reino Unido não polui tanto, mas o Reino Unido ficou 200 anos poluindo. Né? Enquanto vendia ópio para os chineses. E não tem mais quase vegetação nativa. Não tem quase vegetação. Cara, o Reino Unido exauriu reservas de carvão mineral. Isso é bizarro. Tipo, é literalmente usar até acabar. Enfim, aí pra gente começar a fechar esse giro, essa pequena análise, talvez o outro grande ponto, e daqui a pouco eu vou falar mais de Hong Kong, tá? Mas teve a defesa da política de Covid-0. E aí, a argumentação dele é uma argumentação que vou jogar aqui sabendo que eu tô jogando a gasolina na fogueira, porque eu sei que vai ter muito ouvinte nosso que vai levar essa discussão pra mesa de bar, pro grupo de WhatsApp dos amigos e tal, porque é aquela coisa, né? Ah, mas tem que preocupar com o CPF ou com o CNPJ e tal. E ele falou que a política chinesa foi priorizar a vida em primeiro lugar, né? Na defesa contra a pandemia, protegendo a vida, e a prevenção e controle da doença, independente de questões socioeconômicas. Tá? Então, basicamente,
defendendo a política de Covid-0 chinesa, né, que é de intensos lockdowns, política de testagem ampla, de monitoramento de contatos e tudo mais. Então, esses são os principais pontos, talvez, do discurso do Xi Jinping. Esse discurso e esse congresso, né, do Partido Comunista Chinês, ele é realizado sob do ponto de vista dos Estados Unidos, vou deixar isso muito claro, né, e do chamado mercado, né, sob duas desconfianças. A primeira delas é que passaram a vigorar, né, algumas daquelas medidas anunciadas pelo governo Joe Biden em relação à segurança nacional e à produção de chips e semicondutores. Com isso, estão surgindo relatos, tá? Repito, de uma perspectiva dos Estados Unidos, de que a Apple estaria pensando em tirar uma das suas fábricas da China e de que parte da indústria chinesa de chips, de semicondutores, poderia começar a sofrer agora com uma falta de mão de obra especializada, já que alguns desses profissionais estariam com incentivos, né, de irem para os Estados Unidos ou para Taiwan ou para outros locais. E a segunda questão, que é algo que vem sendo falado já tem anos e tal, mas que, por conta da importância desse discurso, da importância das eventuais medidas que serão anunciadas, novamente volta, né, a discussão no mercado de que a China poderia quebrar a qualquer momento, aquela questão da Evergrande. Né? Lembrando, a Evergrande é uma das maiores empresas do mundo, é uma construtora chinesa, e que, no ano passado, teve que receber um grande auxílio, um grande resgate do governo chinês. E aí, novamente, o tal do mercado, né, o Walter Mercado, os mais jovens não devem saber quem é o Walter Mercado, né? Ligue já. Mas o tal do mercado, e repito, sob perspectiva dos Estados Unidos, esses eram dois dos assuntos principais ligados ao discurso dele. E, finalmente, é interessante citar a questão de Hong Kong. Por quê? Porque ele disse que Hong Kong agora faz completamente parte da pátria, né, que está sob um governo formado por patriotas, tá? E que ela pertence ao povo chinês. E, junto com isso, é bastante interessante que o governo de Hong Kong, tá, havia o John Lee, né, que é o chefe executivo, que era o chefe de polícia, foi eleito para ser o chefe executivo de Hong Kong, lançou essa semana, em paralelo, tá, não foi durante o congresso do Partido Comunista, tá, foi em Hong Kong, em paralelo, lançou um programa de 3,8 bilhões de dólares, tá, para atrair empresas e talentos, tá, para a cidade. Quando eu digo talentos, é o termo utilizado pelo governo de Hong Kong, tá? No Chief Executive Policy Address, tá? Realizado, repito, em Hong Kong, em paralelo. Não foi lá no Congresso, na Casa do Povo. Então, quando ele fala talentos, por exemplo, pessoas que sejam formados em algumas das melhores universidades do mundo, poderão, né, terão salários garantidos, enfim, dependendo da área de atuação também e tal. Então, em paralelo, Hong Kong soltou esse pacotão de incentivos. Então, em resumo, esses foram alguns dos pontos principais, na minha avaliação pelo menos, citados pelo Xi Jinping durante o discurso dele e que vocês podem novamente ler na íntegra, tá bom? Agora, meu caro Matias, a gente vai começar o nosso giro, né? A gente vai cruzar ali, né? A Península Coreana tá junto da China. A gente vai com duas notícias da Península Coreana. A primeira, do dia 17 de outubro, segunda-feira, em que foi confirmado que os 7 integrantes do BTS vão servir ao exército sul-coreano. A gente tem falado muito disso nos últimos tempos, né? Porque a gente está interessado na audiência dos K-popers. Mentira, nós somos o único podcast de política internacional do mundo que já tocou Red Velvet. Imagino que sim. Não, nós somos sim, eu estou afirmando aqui. Lembrando que teve aquela enquete, né, que mais de 80% das pessoas disseram-se favoráveis a que os integrantes do BTS cumpram o serviço militar. Lembrando que o serviço militar é obrigatório na Coreia do Sul
porque está em estado de guerra com o seu vizinho ao norte. Né? Pois é, nos dois países... A paz nunca foi assinada desde 1953. Você está dizendo que a paz não é uma opção? Não é isso. Só estou dando ênfase. E também a Coreia do Norte, no dia 19... disparou 350 projéteis de artilharia nas suas costas, nas suas zonas costeiras, melhor dizendo, né? Perto da fronteira entre as duas repúblicas coreanas, né? Afirmando que era um alerta às ações da Coreia do Sul. E aqui vou lembrar uma coisa, eu sempre faço um autoelogio bem babaca à nossa cobertura sobre assuntos coreanos, e vamos lembrar uma coisa lá da época do governo Donald Trump ainda. Que é o seguinte, Seul fica bem perto da fronteira. E ali tem uma zona de concentração de peças de artilharia pela Coreia do Norte muito grande. Porque é parte de uma política de dissuasão da Coreia do Norte, desde antes dela ter armas nucleares. Que é basicamente o seguinte, se tiver uma guerra, a Coreia do Norte pode até ser derrotada. Mas Seul vai junto, tá? Porque Seul está perto da fronteira... e está ao alcance dessas peças de artilharia. Curiosamente, né, logo ao norte da zona desmilitarizada no paralelo 38, quase não tem, né, povoamento urbano do lado da Coreia do Norte. Pois é. Né, que você está fazendo contraste com Seul, né, ao sul. Da Coreia, da Península Coreana, nós vamos para o Japão, com duas notícias. A primeira é que o Kishida Fumio, o primeiro-ministro japonês, ordenou uma investigação oficial, né, dos elos de integrantes do seu partido com a Igreja da Unificação, né, o que está rolando desde o assassinato do Abe Shinzo. E também que essa semana, no dia 17, ele mandou, né, uma oferenda. Né, não sei se o termo correto seria uma oferenda, né? O termo, eu estou traduzindo da notícia da Al Jazeera, tá, gente? Caso alguns dos ouvintes seja shintoísta e seja um termo tecnicamente errado, por favor, nos corrija. Mas ele mandou uma oferta, uma oferenda, ao templo de Yasukuni, que é o templo onde são homenageados os mortos japoneses nas guerras. Até aí, parece que tudo bem. Mas vamos lembrar que dentre esses homenageados estão centenas de criminosos de guerra, inclusive os 14 criminosos de guerra do tipo A, que foram condenados no tribunal para os crimes do Extremo Oriente, né, como Togo, por exemplo. Né? Tojo, né? Togo é o país, tô ficando maluco. Como Tojo. Então, o Marechal. Agora eu não lembro se era Marechal, General, enfim. Hideki Tojo. E lembrando que os primeiros ministros japoneses mais conservadores e nacionalistas, como o Abe Shinzo, né, quando enviam, né, suas oferendas ou até mesmo visitam esse templo, isso gera protestos de países que foram vítimas de crimes de guerra japoneses, especialmente as repúblicas coreanas e a República Popular da China. Né? Então, provavelmente teremos aí mais um episódio desses. E outra notícia agora de relações bilaterais é que a Austrália e Japão assinaram, né, um novo acordo de segurança, e eles vão compartilhar informações de segurança sobre a China. E quem falou abertamente sobre isso foi o Yamagami Shingo, o embaixador do Japão na Austrália, numa entrevista ao Guardian australiano. Tá? Do Japão, nós vamos para a Malásia, já que um militante palestino que vivia em Kuala Lumpur, ele foi, simplesmente ele sumiu no último dia 28. E a mídia malaia está afirmando que ele foi alvo de uma operação da inteligência israelense em solo malaio, com apoio tácito do governo malaio. Tá? E aí entra uma coisa. Vamos lembrar, a Malásia é um país de maioria muçulmana e não tem relações diplomáticas formais com Israel. Inclusive, passaportes israelenses não são aceitos na Malásia. Então, assim, a denúncia que a mídia malaia está fazendo não é apenas, pegar o cara aqui, teve uma coisa secreta. Não. Seria, olha, um país que a gente não tem relações, que a gente não reconhece, tem elos extraoficiais com o governo.
Da Malásia, nós vamos para a Indonésia, meu caro Matias, com duas notícias. Uma delas é que o presidente Joko Widodo recebeu o presidente da FIFA, né, o Infantino, e anunciaram ali uma reforma do futebol indonésio, né, depois do episódio trágico, né, em que mais de 100 pessoas morreram. E dentre essa reforma do futebol indonésio, anunciaram inclusive que o estádio onde nós tivemos a tragédia, o estádio de Kanjuruhan, será demolido e reconstruído de acordo com o padrão FIFA, né? O padrão FIFA que se tornou uma expressão aqui no Brasil, né, pejorativa, né, em relação às arenas da Copa e tudo mais, mas ele será reconstruído de forma moderna, digamos assim. Porque se você vê o que aconteceu no Castelão no final de semana passado, que está no padrão FIFA, enfim... Você está se referindo ao jogo do Ceará contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá, tá, pela luta do rebaixamento. O seu argumento faz sentido. Assim, estão queimando é que nem o cara que pega a mulher com o outro no sofá e ele queima o sofá. E nesse caso, assim, eu fui até conferir aqui, meu caro Matias, não é um estádio tão antigo assim, um estádio foi construído em 97. É caô, isso aí. Tem que falar da reformar ou acabar com a polícia indonésia, né, que foi a responsável pela tragédia. Proibir gás lacrimogênio em estádio. Nesse caso é proibido, né? Pelas instruções da FIFA é proibido, a gente até comentou isso. Mas foi o mesmo que causou a tragédia na Argentina também, em La Plata, né? Enfim. Ouçam o SDT na bancada, né? Outro podcast aqui da casa. Explica o que é SDT, senão o pessoal vai achar que é spray anti-bicho. Não, que tem o original, que é o Som das Torcidas, e a gente fez o SDT na bancada, que é de debate, né? O Som das Torcidas é um aspecto mais cultural, o SDT na bancada é mais político, né? Comigo, com Irlan Simões, Gustavo Mel, Anderson Santos, Nicolas Cabreira, enfim, grande elenco. Gabriel Brito. Então tá aí o alto jabá do Som das Torcidas na bancada, e que vocês, inclusive, vocês fizeram também um programa sobre a ideia da final única. Sim, e tal, né? Novamente metendo o pau na final única. E também, infelizmente, tivemos as cenas, né, na Ilha do Retiro, né, em que teve uma médica do Vasco que foi agredida também. Não, foi uma bombeira. Foi uma bombeira. Então... E aqui, eu sei que a gente costuma fazer piadas clubistas e tal, mas nesses dois casos não tem nenhuma piada, não tem nenhuma brincadeira, porque são episódios sérios. Inclusive, até mandar um abraço, né, pro Alfredo Afonso, um ouvinte nosso, que eu inclusive estava comentando numa publicação do Irlan sobre os acontecimentos do último final de semana. Ele é vascaíno, a gente acabou entrando num debate, mas de uma maneira bastante respeitosa, então fica aqui o abraço para ele. E a outra notícia indonésia, meu caro Matias, vinda da Indonésia, melhor dizendo, é uma notícia bastante preocupante também, que é o seguinte: a Indonésia baniu todos os xaropes de paracetamol e qualquer xarope destinado a público infantil, porque o país registrou 99 mortes de crianças devido a problemas renais graves, tá? Lembrando que nos 2 últimos programas nós mencionamos a morte de dezenas de crianças em Gâmbia devido ao uso de xaropes. Não lembro se na época a gente especificou que eram xaropes de paracetamol, mas eram feitos na Índia. E não está claro ainda, não foi divulgado. No caso, né, o fabricante indiano era a Maiden Pharmaceuticals, tá? Não está claro se esses medicamentos na Indonésia também têm origem desse mesmo laboratório, porém, repito, são 99 mortes, com outros 206 casos de problemas que, felizmente, não tiveram consequências fatais. Também foi revelado que um dos problemas desses xaropes são níveis excessivos de glicol dietileno e glicol etileno.
peço desculpas, tenho certeza que nós vamos ter ouvintes farmacêuticos, químicos, que vão saber explicar melhor esses problemas. Então, assim, é uma notícia bastante preocupante, bastante grave. A gente já teve, na década de 80, né, um surto de mortes por uso indevido de paracetamol nos Estados Unidos. A própria empresa... Eu vou falar aqui o nome da empresa, né? A própria Tilenol teve que pagar indenizações na época e tal. Então, novamente, é uma notícia bastante preocupante, bastante triste, né? E pra gente ficar de olho nesse tipo de coisa. E quando eu falo ficar de olho é pra gente ver as repercussões. Não tô dizendo, aqui na minha intenção, não, é longe de, sei lá, de criar pânico pros nossos ouvintes, alguma coisa assim, tá? Mas né, uma notícia bastante triste. Da Indonésia, nós vamos para a Austrália. Meu caro Matias, já que o que é o Distrito Federal da Austrália, né, o Australian Capital Territory, aprovou, né, um projeto... Em Canberra, né? A região de Canberra, aprovou um projeto piloto que vai descriminalizar a posse de pequenas quantidades de drogas, e basicamente de qualquer droga, tá? Incluindo drogas... como cocaína e heroína, tá? A posse de pequenas doses dessas drogas será descriminalizada e esse projeto piloto vai durar 12 meses. Vamos ver aí como vai ser a repercussão. Aí, antes da gente ir para Nova Zelândia, passar rapidamente, né, por Vanuatu, já que na Gloriosa República, na semana passada, nós tivemos as eleições, temos os resultados preliminares das eleições, e o partido do Bob, né, o atual premier, o Bob Loughman, ficou em primeiro, embora seja um partido que vai estar bastante fragmentado. Lembrando, né, que o nome... do partido do Bob significa partido da minha pátria, partido da minha terra, né? Mas que no idioma local vira Vanuatu, tá? Então, enfim, lembrando disso, tá? Mas o Bob ficou em primeiro, mas a gente ainda não tem necessariamente a formação de governo. Agora, meu caro Matias, eu vou pedir um favor para você usar a sua belíssima e agradável voz e ler a manchete da Nova Zelândia, por favor. Eu até deixei em negrito. Agricultores da Nova Zelândia protestam contra o primeiro imposto do PUM de gado do mundo, né? Falando, evidentemente, da criação de ovinos na Nova Zelândia, né? Que tem até aquela... repercutiu muito, né, nos anos 90, principalmente, de que teria um buraco na camada de ozônio por conta do pum das ovelhas. Do pum e dos arrotos também, né? São 26 milhões de ovelhas e 6 milhões de vaquinhas no país, né, de vaquinhas de gado bovino. E o governo da Nova Zelândia, da Jacinda Ardern, publicou um plano, né, de cobrar um imposto do metano biogênico, né, que é emitido pelos gases dos animais. E que é necessário, né, como parte ali da transição climática, enfim. E aí tivemos um grande protesto de agricultores, de pecuaristas, né, que foram de trator até as cidades de Wellington, Auckland e Christchurch. Hoje, né, dia 20 de outubro, né? E dizendo, né, que eles não vão aceitar esse imposto, tá? Dizendo que esse imposto, inclusive, ameaça a viabilidade, né, da atividade econômica deles e que é uma ação ideológica para punir, né, a produção de alimentos no país, tá? Então, enfim... Imposto é rombo. Nesse caso. Então tá aí, é o imposto do pum, da ovelhinha e da vaquinha e tal. E tem toda uma discussão, né, sobre se essa emissão de gás ela é às vezes supervalorizada ou não, né, a forma correta de medir e tal. Eu particularmente não sei. O que eu sei é que os agricultores neozelandeses estão protestando contra o imposto do pum. Aí a gente cruza o Pacífico, vamos até o Chile. Começando pelo fato de que essa semana
tivemos uma grande manifestação em Santiago para celebrar os 3 anos, né, dos protestos de 2019. Inclusive tivemos ali barricadas que tacaram fogo, aí teve polícia, teve gás lacrimogênio e tudo mais. Lembrando que a discussão da Constituição chilena continua, né, já que os partidos políticos chilenos, né, se comprometeram a uma nova Constituição. Ao norte, a gente vai até o Peru, já que o Pedro Castilho denunciou a possível nova tentativa de remoção que ele vai enfrentar, né? A terceira em 16 meses, afirmando que isso é uma orquestração de um golpe de Estado que pode significar uma grave alteração da ordem democrática do país e, por isso, solicitou a ativação da cláusula democrática da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Por conta disso, até agora há pouco, o Conselho Permanente da OEA teve uma reunião extraordinária, tá, nessa quinta-feira, dia 20, para debater sobre a situação peruana. O governo peruano será representado pelo chanceler do país, o César Landa. Tá? O Pedro Castilho afirma ser vítima de perseguição política e, repito, de uma articulação para um golpe de Estado. Ele, inclusive, fez uma transmissão televisionada para todo o país, né, usando ali a faixa presidencial perante todos os seus ministros, que usam aquela faixa na cintura, né, nas cores da bandeira peruana, denunciando, né, o que ele vê como um golpe de Estado. E aí teve um ouvinte nosso, meu caro Matias, que nos marcou no Twitter em uma pesquisa de opinião no Peru sobre o político mais confiado, com mais confiança. E o Pedro Castilho lidera a pesquisa, com 8%. Mais da metade respondeu que não confia em nenhum. E eu tinha citado no programa passado que o Congresso peruano ele tem um grau de confiabilidade de 6%. Então o Castilho está a 2 pontos percentuais, claro, na margem de erro pode dar um empate, mas mostra que as instituições no Peru não gozam de confiança alguma. Eu já falei a solução para o país. Paulo Guerreiro. Ele é a única pessoa que pode unir a nação nesse momento. E teve um ouvinte que comentou... E olha que eu não tô falando, não sou corintiano nem nada, hein? Mas teve um ouvinte nosso que clubistou, acho que no site, falou que presidir o Peru é fácil, quero ver fazer gol em Grenal. Nossa, essa foi... então, assim, hoje ele é a única figura que pode unir o país. Ou então retorna ao modelo do Sapa Inca. Do Peru, falando em Peru Inca, a gente passa rapidamente pelo Equador, já que nessa semana a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, a CONAIE, denunciou que o acordo, né, realizado com o governo Guilherme Lasso, com mediação da Igreja Católica, né, assinado no início do ano, os acordos não estão sendo implementados pelo governo Guilherme Lasso e que, a não ser que isso seja remediado, os protestos, a greve pode ser retomada contra o governo. Aí do Equador nós vamos para a Colômbia. E o que acontece? Nossos ouvintes são sensacionais, nossos ouvintes são lindos, maravilhosos, eles são inteligentes, eles se informam bem e eles estarão atentos na próxima fake news que vai bombar essa semana aqui no Brasil. Por quê? Porque hoje, tá, dia 20 de outubro, né, embora já seja dia 21, mas enfim, hoje, dia 20 de outubro, saiu um relatório do escritório da ONU sobre drogas e crime, falando que a Colômbia chegou ao maior número de área plantada com coca das 2 últimas décadas. E aí eu tenho certeza que essa notícia vai bombar nas redes sociais, vai bombar no WhatsApp, dizendo, ó lá, o Gustavo Petro foi eleito, elegeram o cara de esquerda, agora a Colômbia está tomada pela coca. Só que esse relatório fala que essa área, recorde, é de 2021. Governo Duque. Governo Ivan Duque. Governo de direita.
Tá? E assim, eu não tô nem falando que a culpa é de Ivan Duque, alguma coisa assim. O que eu tô falando é que muita gente vai falar, esse relatório aí, o Gustavo Petro e tudo mais, sendo que o relatório foi publicado agora e ele mediu a área plantada de coca no ano passado. Ele não é um relatório, até porque o 2022 nem acabou ainda. Né? E ele assumiu há poucos meses. Pois é. Então, semanas, na verdade, né? nem meses, né? Então, a área de plantio de coca chegou a um nível recorde, que é de 204 mil hectares. Tá? Segundo o mesmo relatório, há um crescimento de 14% no potencial de produção de cocaína. E é o maior número dos últimos 20 anos em relação à Colômbia. Então, novamente, tenho certeza que isso vai virar uma fake news daquelas e vai ter gente grande da imprensa, veículo de comunicação que vai repercutir essa fake news e depois vai se fazer desentendido. Porque o que não faltou foi jornalista e pelo menos 2 grandes meios de comunicação que repercutiram aquela, entre aspas, notícia que a gente mencionou aqui, que a Constituinte chilena iria abolir as Forças Armadas. Isso a gente explicou aqui que era fake news, não aconteceu absolutamente porcaria nenhuma, não vai acontecer e todo mundo se faz desentendido. E era muito simples fazer essa consulta, porque o PDF da Constituinte estava rodando e você podia dar um Ctrl F. Pois é, você não precisa nem ler tudo. Nem ler tudo. Enfim. Mas eu e o Matias, a gente lia tudo na faculdade, tá? Juro. A gente lia todos os textos de cabo a rabo. No primeiro ano, talvez. Eu nunca peguei um texto e só li a conclusão antes da aula, tá? Nunca fiz isso. Brincadeiras à parte, a gente fecha o nosso giro pelo Pacífico, pelos Estados Unidos, né? Começando pelo fato de que no início da semana, a porta-voz da Casa Branca disse que não tem planos correntes de um encontro entre o Joe Biden e o MBS, né? O príncipe saudita, agora primeiro-ministro, no G20, que será na Indonésia, justamente, no mês que vem. Depois veio uma notícia que um relatório, tá, do Departamento de Pesca e Caça do Alasca, afirmando que a população de caranguejos e crustáceos do Alasca foi de 8 bilhões em 2018 para 1 bilhão em 2021. E assim... Pesca mortal. Mas assim, ninguém comeu 7 bilhões de caranguejos. Então, estão tentando estudar o que está ocorrendo para ter ocorrido isso. Inclusive, possivelmente, uma das possíveis impactos é a pesca em épocas de reprodução. Tá? É por isso que você tem períodos que você não pode pescar, tá? Ah, não, porque é o governo interferindo na atividade econômica. Não, é planejamento sustentável. Enfim, de qualquer jeito. Já ouviram falar de coito interrompido? Meu Deus, Matias, essa foi complicada. Mas os pais que estiveram ouvindo com as crianças agora que se virem para explicar. Mas, e também falando sério, outra questão que foi comentada por alguns cientistas na CBS News, o aumento da temperatura das águas, tá? Também pode ter relação com isso, com o desaparecimento, com morte excessiva dos caranguejos. A empresa, né, francesa de cimento, a Lafarge S.A., chegou a um acordo de 778 milhões de dólares com os Estados Unidos, porque o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estava processando a empresa por ter financiado terrorismo. Por quê? Porque a empresa contratou o Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, para fazer a segurança das suas fábricas na Síria em 2013 e 2014. Então agora tiveram que pagar uma multa de 778 milhões de dólares para as autoridades dos Estados Unidos por terem supostamente financiado... Supostamente não, né? Por terem financiado terrorismo ao contratar o Estado Islâmico para fazer a segurança das suas fábricas. É um Estado Islâmico milícia. Olha... eu não vou falar nada. Estavam contratando para fazer segurança contra eles mesmos. Pois é, também tem isso também, né? Aí outra notícia, né, sensacional. O New York Times revelou que o Comitê de Supervisão da Câmara está investigando
as empresas do Donald Trump por terem superfaturado diárias de hotel cobradas do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Então, olha só. O Trump vai lá e fala, olha, eu vou visitar tal lugar. Ou então estou em Nova York. Vou ficar no Hotel Trump, ou na Trump Tower. Então o serviço secreto, que cuida da segurança do presidente, tem que ficar no mesmo lugar. Então a empresa, que é da família do presidente, cobra as diárias do pessoal que vai ficar lá. E aí teriam cobrado 1,4 milhão de dólares a mais do que os valores de mercado. É sensacional, cara. É sensacional. É total, assim, um pensamento assim, de público e privado, assim, sensacional. Também nessa semana... E até provocativo, né? Pois é. Ó, então, o serviço secreto vai cuidar da minha vida, vai proteger a minha vida, pagando as diárias do meu hotel, e eu ainda vou cobrar mais caro. É uma beleza. No último dia 19, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai vai jogar no mercado 15 milhões de barris de petróleo da sua reserva estratégica para tentar diminuir o preço dos combustíveis no país, né, por conta do anúncio do corte de produção da OPEP, que a gente mencionou recentemente, claro também porque estamos aí vésperas das eleições. E, para a gente fechar, o governo da cidade de Nova York anunciou a abertura, né, de um abrigo que vai poder receber 500 pessoas, vai receber 500 homens, a maioria deles venezuelanos, que estão sendo enviados para a cidade de Nova York de ônibus por governos republicanos, tá? Os Bused In. Os governos republicanos de estados falam, os democratas não são a favor dos refugiados, não são a favor dos imigrantes, então eles pegam essas pessoas, botam no ônibus, pagam a passagem e mandam para Nova York, que é governado por democratas. É um ato super humanitário. Né? É um tanto irônico isso acontecer com Nova York, porque o Giuliani fazia isso com as pessoas em situação de rua, né? Ele mandava para onde, você sabe? Para outras cidades. E o governador da Flórida, né, o Ron DeSantis, que é um potencial presidenciável pelo Partido Republicano. Se o Trump não for preso, talvez seja ele. Anunciou que o Estado custeou, olha só, quase $1 milhão para enviar imigrantes para os estados de Delaware e Illinois, de avião. E agora, por que os estados de Delaware e Illinois, Felipe? Porque são de governo democrata, não? Não só por isso, né? Porque são os estados onde surgiram politicamente o Barack Obama e o Joe Biden. Olha só, faz todo sentido, eu não tinha nem pensado nisso. Você é um gênio. Vou até conferir, o governador de Illinois é democrata e Delaware temos um governador democrata também. Os dois homens brancos.